Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Teologia Sem Açúcar. Estou aqui de novo com o reverendo Daniel. A gente vai estar trazendo mais uma vez um episódio do quadro Sem Filtro. E bom, pessoal, muito provavelmente você já passou por isso, infelizmente, né? Já prometeram alguma coisa para você, falaram que iam cumprir alguma coisa, mas você foi deixado para trás. Se você fez isso, você está errado, né? A gente vai estar comentando hoje sobre o tema da defraudação. E Dani, queria já começar pensando. A defraudação ela é um conceito que a gente consegue encontrar na nossa cultura, mas também a gente consegue ver uma base bíblica, um respaldo bíblico que fale sobre esse tema da defraudação? Exatamente. A defraudação é um aspecto, uma prática ruim, que inclusive no meio do direito e no meio cultural, histórico, a gente observa um apelo contrário a Exato. isso. E a gente também observa biblicamente Deus apontando sobre a defraudação. Então é algo que nós temos sim, a gente tem que tomar muito cuidado nessa separação, mas é algo que a gente encontra sim num viés público e cultural, mas também que a gente encontra biblicamente. Perfeito. A gente pode definir como, então, a defraudação? Talvez em demonstrar algo que você não pretende cumprir, né? Enganar o outro. Como que a gente pode entender melhor? A gente pode observar a defraudação num aspecto salarial, por exemplo. Então, reter e não pagar o que é devido é uma forma de defraudação clara. A gente pode enxergar isso num aspecto e é algo que a Bíblia traz, por exemplo, em Malaquias, Deus ele aponta que ele vai trazer juízo em Malaquias 3, verso 5. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores no seu salário, contra os que oprimem as viúvas e os órfãos e privam estrangeiros dos seus direitos, mas não me temem. Esse coletivo aqui traz muitas vertentes de realmente essa prática ruim, no sentido de reter salário, no sentido de enganar os estrangeiros que têm direitos. Sim. Então, isso é uma forma de a gente observar algo que, perceba, é algo que era vivo dentro daquela cultura. Exato. É algo que, infelizmente, permeia e avança o tempo das histórias, mas também é algo que a gente vive hoje. E é algo que a palavra aponta sobre isso. E quando a gente fala sobre defraudação, a gente conecta muito facilmente, talvez, a gente fala por mim mesmo, sobre a questão de relacionamento, né, com o outro, pensando no sentido amoroso, né, principalmente. Mas a gente consegue fazer esse paralelo no sentido como se alimentar um falso sentimento, né, uma falsa expectativa, e depois acabar recuando, pode ser meio que enganar, roubar o outro, a gente pode encaixar dessa maneira e olhar para essa perspectiva, não? Sim, a gente pode trazer isso mais à luz de 1 Tessalonicenses 4, em que Paulo vai abordar inclusive imoralidade sexual, e ele traz, e muitos comentaristas, estudiosos, eles entendem justamente essa defraudação relacional, essa defraudação até por vezes sexual, e como isso está intimamente ligado à imoralidade, à prática da imoralidade sexual. Então, na realidade, é algo que dentro do gabinete pastoral, em aconselhamento, a gente observa muito. E é muito mais frequente nas igrejas que esse termo, essa terminologia, defraudação, esteja muito intimamente atrelado ao viés de namoro, de relacionamento, de ficar, de bagunça por aí, do que realmente a um viés salarial, a um viés que a gente observa em outros textos bíblicos. Então, hoje a nossa cultura cristã, vamos colocar assim, às vezes tem validado muito mais esse termo afunilando para o assunto de namoro. E a gente vai afunilar também. E pensando, né, nesse sentido do namoro, do relacionamento, quando a gente olha para o cristão, né, ele está interessado numa menina, ele está ali querendo se aproximar dela, mas muitas vezes ele age de uma maneira errada, né? Ele acaba alimentando sentimentos talvez nele, talvez nela, que ele não vai ser capaz de cumprir essas expectativas, né? Então, queria que a gente comentasse assim, Dani, o famoso, vamos ver o que dá, vamos ver se vai dar certo. Pode ser um caminho de defraudação aí para essa área sentimental, né? Pode. Pode. Você, meu querido adolescente que tá aí amando demais. Romântico, o erro dele foi amar demais. O último dos românticos.
isso caminha para uma defraudação? Na realidade, assim, a gente entra num papo de namoro, né? Uhum. Namoro é bíblico? Não. Namoro não tem na palavra de Deus, namoro não é um conceito ali da Bíblia, então namoro ele não tem a sua definição bíblica. Uhum. Porém, para viver um namoro, nós precisamos viver os preceitos e respeitar os decretos. Então a gente vai observar a lei do Senhor, a gente vai observar aquilo que ele aponta sobre casamento, aquilo que existe dentro da palavra de Deus sobre o noivado, que é bem diferente do noivado que a gente vive hoje, nossa cultura, mas existe. E a gente vai respeitar tudo isso e a gente vai viver tudo isso. Então o namoro, ele não é esse lance de conhecer a pessoa, de ver no que vai dar e eu quero ver se vai dar certo, eu vou explorar tudo, né? Eu vou explorar aqui as coisas. Não é isso, porque isso é literalmente se afundar numa lama de defraudação. Mas o namoro, ele aponta muito mais para uma preparação. Então, muito mais do que curtição, o namoro é preparação. E assim, Dani, pensando um pouco nisso que você falou, hoje a gente tem, infelizmente, uma cultura presente nos jovens, adolescentes, que é essa cultura do ficar, né? Olhando biblicamente, a gente pode dizer, então, que o ficar é um tipo de defraudação, no sentido de talvez a pessoa não está apta, não está pronta, seja no sentido espiritual, né, financeiro, de ter um relacionamento ali, assumir esse compromisso e querer aproveitar somente o lado bom, né? Sem ter essa responsabilidade maior por trás. Então a gente pode dizer que o ficar que a gente vê por aí hoje é um tipo de defraudação também? Sim, é você despertar algo que você não pode sustentar. Perfeito. Então, se o ficar é literalmente isso, você despertar aí uma intimidade que não é cabível, então você está despertando algo que você não pode sustentar, algo que não te cabe naquele momento, algo que não é propício para algo que não é lícito naquele momento. O ficar, cara, é muito perigoso e é devastador assim para a vida coletiva, porque ele fere inclusive o mandamento e a suma do mandamento do Senhor. Porque ninguém que fica com alguém está de fato amando o próximo, mas está usando o próximo. E aí eu acho que o ficar, ele aponta até para um lado obscuro e muito mais cruel da defraudação que a gente às vezes vê em igreja por pessoas que fazem, às vezes sem perceber, que precisam ser alertadas. Mas ninguém fica assim sem perceber, fiquei de bobão. Aqui, né? Não, a pessoa fica ativamente, intencionalmente. Então ela está intencionalmente despertando algo que ela não pode sustentar. Ela está intencionalmente defraudando. Não é que ela se perdeu ou que ela não conseguiu cumprir algo por qualquer demanda da vida, mas ela está intencionalmente fazendo isso. Então é devastador. Você quando fica, você não consegue, você é incapaz de amar ao próximo. Você está amando a si mesmo, os seus desejos, os seus impulsos, da sua sexualidade não redimida e querendo viver de qualquer jeito. Então aqui já toma na cara, porque isso não existe. E talvez seja um retrato do coração pecaminoso, no sentido de satisfazer o próprio ego, olhar para essa questão exclusivamente egoísta de pensar, olha, eu quero satisfazer o meu coração que não quer ficar sozinho. Então no outro eu vou buscar algo que eu não tenho em mim mesmo. É preencher uma carência que o seu coração está gritando, só que você está preenchendo isso num lugar completamente errado. Você está preenchendo e você está maltratando, inclusive, carência e usando a carência dos outros também. Então tome muito cuidado. Já a defraudação que a gente enxerga, e essa é uma realidade mais próxima do âmbito cristão, de pessoas que querem viver arrependimento e que não querem ficar, não querem viver na bagunça, mas de pessoas que estão namorando e às vezes não conseguem sustentar algumas coisas. Essa é a realidade mais próxima da defraudação que a gente enxerga. Essa realidade é o que precisa ser conversado e tratado. É um problema? É um pecado? Sim, é. Mas existe uma forma de lidar com isso, existe uma forma de agir diante disso. Por exemplo, um casal adolescente que entra num namoro com a bênção dos pais, embora os pastores não sejam muito a favor sobre isso, mas que entram no seu namoro e tal, o jovem vive o seu tempo de namoro, mas aí os planos ou a realidade dos seus planos não conseguem cumprir aquilo que era o propósito inicial, o planejamento inicial do namoro, isso é uma defraudação. Se a gente for levar o conceito ao pé da letra,
É sim, porém, a gente sabe que os planos às vezes mudam, sim, que a realidade às vezes se torna um pouco mais difícil, que às vezes um plano precisa ser adiado. Então não caminha para uma defraudação, porque a intenção do coração não foi usar, a intenção do coração não foi agredir, a intenção do coração não foi mudar, prometer algo que não consegue cumprir, mas que realmente acontece. Aqui a gente tem muitos casais, e toda igreja com certeza tem, casais que planejaram, noivos, que planejaram seu casamento e às vezes precisaram mudar alguma coisa, ou adiar. Né? Pô, na pandemia a gente viu muito isso, e a gente vai falar o quê? Que os casais que tiveram suas datas postergadas por causa da pandemia, eles estão vivendo defraudação? Não, os planejamentos mudaram. Só que aqui, percebe, é algo que sim, ele compete com como as coisas vão sendo construídas no decorrer da vida, mas isso é a partir da intenção do coração. Perfeito. E aqui é muito importante, a defraudação ela fica na intenção do coração. Às vezes existem muitas pessoas que estão vivendo relacionamentos aparentemente muito bons, mas estão caídos, submersos em defraudação. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Às vezes tem casais que acham que vão iniciar o namoro, que estão iniciando o namoro e que querem caminhar para tudo isso, mas eles já se entregaram completamente a uma defraudação. E aqui não é nem no sentido de intimidade, porque teve beijo ou não teve beijo, que aí já é outro papo, mas aqui eu tô apontando no sentido de a dependência do outro, por exemplo. Casais que nem namoram, mas que já se consideram pseudo-namorados. Ou que já tem ciúmes, a pessoa é minha, eu sou dela, e ninguém é de ninguém ali naquele momento, porque não estão nem namorando. Exato, não estão noivos, não estão nada. Exato. Então, perceba como isso é uma demanda daquilo que eu construo, uma concepção daquilo que eu construo no meu coração, daquilo que eu começo a enxergar a realidade. Então, ele vai muito além dos meus planos sendo bem-sucedidos ou não, mas ele aponta para os meus planos e ele aponta principalmente para o meu coração. Aí, Dani, algo que talvez não evite completamente, mas que com certeza nos poupa de muitas coisas, é como que a pessoa pode analisar naquele momento se ela está apta para começar um relacionamento, né? Então, como que o adolescente, como que o jovem, ele pode olhar para a situação dele, para aquilo que ele se encontra fazendo, os planos e tudo mais, a outra pessoa também, e aí tomar essa decisão. Poxa, agora é a hora de namorar. E qual é a intenção também que ele deve ter logo do início do relacionamento? Já deve ser pensando em algo maior, no casamento ou não? Ele vai ver se vai dar certo com aquela pessoa? Como que seria a decisão correta do cristão tomar essa decisão? Exato. A gente precisa enxergar, na verdade, que casamento é uma aliança. A partir do momento que eu enxergo casamento bíblico como aliança, então eu rompo essa ideia de que precisa estar tudo conforme aquilo que eu quero, inclusive a pessoa, o meu cônjuge, precisa estar conforme eu queira, para então eu honrar e eu cumprir essa aliança. Não é isso. Eu preciso cumprir a aliança que eu forjei no casamento. Por mais que a pessoa, às vezes, as cabeças mudem, ou venham tentações, ou tenham pesares da vida, eu preciso honrar a aliança que eu forjei no casamento. Essa é a visão bíblica sobre o propósito do casamento, a vivência do casamento. A partir disso, então, como que eu vou construir um noivado e um namoro? Porque, perceba, é uma lógica oposta do que a gente tem hoje. Exato. A gente enxerga muito mais do, se está conforme aquilo que eu quero, se ali o meu cremoso, a minha cremosa, ele está conforme o que eu quero, então tá tudo certo, eu vou caminhar. Mas a aliança bíblica no casamento, ela nem sempre ela aponta para isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. O namoro, ele precisa ter essa intenção, esse propósito de forjar essa aliança do casamento. Precisa ter. Significa que eu vou namorar e eu vou conseguir fazer isso imediatamente? Nem sempre. Como a gente já deu exemplo dos casais na pandemia, por exemplo. Mas eu preciso estar correndo atrás. Se eu, por acaso, inicio um namoro em que eu não tenho plano, em que eu não sei como vai ser, ou, por exemplo, as coisas futuras, em que eu não tô nem preocupado sobre isso, cara, você tá namorando, você tá namorando pra quê? Você tá namorando pra preencher uma carência ou você tá namorando porque todo mundo tá namorando na igreja e você não quer ficar sozinho? Pô,
A gente precisa olhar para isso. O namoro Perfeito. precisa construir esse propósito, ele precisa buscar esse propósito. É por isso que o namoro na adolescência se torna tão perigoso, Sim. porque está muito distante de buscar esse Perfeito. propósito. Está muito distante de conseguir isso. Então, não é simplesmente porque é novo, porque biblicamente a galera era mais nova. Exato. Mas é porque na nossa sociedade, realidade de vida hoje, está muito distante conseguir chegar num casamento. Então, está muito distante conseguir realmente honrar. E aí, o caminho para a defraudação se torna muito mais evidente, muito mais fácil. Esse ponto que você tratou, Dani, acho que é interessante também, porque olhando agora já numa outra perspectiva do namoro, muitos jovens, eles tentam olhar no sentido de que precisa estar tudo pronto para ir poder ter um relacionamento, para ir poder casar, eu preciso ter um emprego que eu ganhe muito bem, eu preciso ter uma casa para ir iniciar um relacionamento, né? Mas na verdade é que não, né? Então como que a gente pode ter essa base construída e quais vezes a gente pode ter de ter um namoro, de ter um noivado e aí esse plano para o casamento de uma maneira correta e coerente também, né? Isso é mais um fruto, né, da mentalidade que a gente tem cultural, Perfeito. de que eu preciso ter ganho todas as coisas, entre muitas aspas, ter ganho o mundo, para então eu construir Exato. aí a minha casa e minha família. Na realidade, ninguém e nenhum pai, nenhuma mãe vai querer que a filha ou o filho saia de casa para um casamento para ir viver dificuldades. Perfeito. Nenhum pai quer isso para o seu filho. Essa é a realidade. Mas, às vezes, a gente vai ter um início de vida mais difícil, um início de vida talvez mais calculado, as contas na ponta do lápis. Perfeito. Mas precisa ter condições para isso. Então, precisa ter o mínimo de maturidade financeira, maturidade espiritual, Exato. maturidade de vida, maturidade realmente do casal ali no seu que propósito. permeia, né, a vida dois. Exato. Muito mais do que simplesmente, eu tenho um apartamento, eu não tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu não tenho um carro. Perfeito. Então, existem coisas. E aqui até eu vou abrir uma coisa da minha vida. Sim. Assim. Eu fui pro seminário e eu fui já namorando, então eu já namorava com a Isa, minha esposa. E a gente poderia, talvez num plano humano, assim, dentro da realidade da IPB, seria até fácil casar. No seminário existe alojamento para casados, apartamentinhos para casados. Então seria, entre muitas aspas, fácil para casar e viver uma vida de casado, né? Dentro do seminário. A gente teria outras lutas e tal, mas seria talvez mais fácil do que simplesmente começar e casar mais novo. Só que dentro da realidade da casa dela, os pais dela queriam que ela terminasse a faculdade. Sim. E aí eu ia o quê? Criar briga com os meus sogros. Uma intriga desnecessária, né? De fazer, sei lá, ela desonrar o pai e a mãe, desobedecer o pai e a mãe, criar uma contenda na família, iniciar o casamento diante de uma contenda, porque a gente não queria esperar talvez 2 anos. Perfeito. Então, ali existe uma outra coisa. É uma defraudação? Não, o nosso plano e também existe o aspecto de honrar pai e mãe. Exato. Então aqui você vai precisar ter sabedoria de ler como são as circunstâncias na sua vida para realmente tomar esse tipo de decisão. Existem às vezes casais que querem muito casar e querem muito viver um casamento, querem muito viver um tempo de noivado, e que talvez se eles esperassem 3 meses ou adiassem a data do casamento para 2, 3 meses, eles enfrentariam menos dificuldades nesses meses. Perfeito. Então, às vezes é a gente ter sabedoria. Isso é defraudação? Não, isso é planejamento. Isso é caminhar com um propósito, mas isso é ter também certa responsabilidade diante disso. Agora, essa responsabilidade não pode parar. E essa responsabilidade não pode fazer você perder o propósito do casamento. Essa responsabilidade ela precisa ser ao ponto que exista moderação e que traga benefícios sem trazer grandes demandas de tempo, grande intervalo de tempo, na verdade. E ao mesmo tempo, sem que realmente vá ferir a integridade do relacionamento de vocês dentro de uma intimidade e tudo mais. Sem isso, sem perder o propósito, sem defraudar, sem moralidade sexual, sem intimidades que não cabem naquele momento. Se você está nesses conformes e você vai, por exemplo, talvez mudar um plano, fique tranquilo que você não está caminhando para uma defraudação. Mas se você já está com todos esses cheques muito lá para trás e não está com esses cheques, na verdade, colocados,
Então, a probabilidade de você estar submerso numa lama de defraudação é muito grande. E cabe a você se arrepender, repensar os seus propósitos, repensar a sua vida de namoro, sua vida de noivado, repensar os seus planejamentos e viver diferente. Para a honra e glória do Senhor, o seu relacionamento, a vida que você tem, seja em namoro, seja em noivado, seja casado, precisa apontar para a glória de Deus, na maneira como você age com o seu cônjuge, com o seu noivo, com sua noiva, como você age com sua namorada, como que você lida diante da família, qual o seu testemunho diante da igreja, como você lida diante das finanças. Isso tudo precisa apontar para como você está testemunhando a glória de Deus. E assim você vai estar fugindo de defraudação. Talvez, Dani, para fechar e conectando com o primeiro ponto que a gente trouxe, a defraudação ela escancara um pecado do nosso coração, do egoísmo, mas também de me colocar em primeiro plano e deixar o outro como um step, né, em segundo plano. Então, como que a gente pode evitar isso? Como a gente pode, de fato, colocar o outro ali em evidência e sair um pouco de cena, né? Tipo, não buscar a minha própria felicidade. Talvez seja algo nesse sentido. Existem momentos em que a nossa felicidade ela é realmente algo plausível. Sim. Mas isso não pode degrinir o valor do outro. Uhum. Isso não pode degrinir o testemunho da glória do Senhor Jesus. E isso não pode degrinir os propósitos que a gente vai viver na nossa vida. E a forma como a gente vai viver esses propósitos. Então, se por acaso você está vivendo coisas assim e você sabe que você está denegrindo todos esses pontos, você está caindo em defraudação, você está caindo em imoralidade sexual e cabe você se arrepender e mudar. Mas, ao mesmo tempo, aqui é uma preocupação pastoral diante disso. Porque talvez a defraudação ela esteja muito antes do planejamento do casamento. Exato. Ela esteja muito antes da gente pensar, eu quero me casar. Porque tem muito crente sem vergonha por aí que começa a namorar e fala, eu quero casar, mas não tá nem aí pra isso. É verdade. Ou não tem a menor condição disso ainda. Como se prepara espiritualmente, né? Enfim. Zero. E aí já entra nisso. Perfeito. Na defraudação. Então tome muito cuidado. Você que está iniciando um namoro, tome muito cuidado com a defraudação. A defraudação ela não é apenas aspecto de ato sexual ou uma sexualidade não redimida, mas ela é um aspecto do seu coração diante da intenção que você tem com a sua namorada. Você que quer namorar, não entre em defraudação. Não trate aquele que não é nem seu namorado ainda como seu cônjuge, porque você já está caindo em defraudação. E aqui não é nem tratamento social entre os amigos, mas é também a forma como você enxerga a pessoa. Tome muito cuidado sobre isso, porque você já está criando um ambiente de defraudação para a sua vida. Tome muito cuidado. Defraudação é algo que a gente pode deslizar sem nem perceber. E quando a gente percebe, a gente já foi tarde demais. A gente já está machucado, já está ferido, já teve uma circunstância grande, a imagem no social já mudou. Para voltar atrás é muito difícil. É muito difícil, já é muito custoso. Perfeito. É muito custoso. Então tome muito cuidado com isso. É isso, Dani. Obrigado mais uma vez por ter falado com a gente sobre esse tema. Com certeza foi bênção para mim e espero que seja bênção para você. E valeu, pessoal. Você que acompanhou até o final, fique ligado para mais vídeos. É isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Diga não à defraudação. É isso.